Fala galera, beleza? Bora trocar uma ideia aí sobre Fluminense 0, Corinthians 1. O Corinthians vence fora de casa, vence no Maracanã, trouxe 3 pontos importantíssimos para São Paulo e foi para a primeira página do Campeonato Brasileiro, aí foi para o nono lugar, um salto ali na classificação, agora com 29 pontos o Coringão. E vamos destrinchar um pouco esse jogo, vamos contar a história do que aconteceu, como é que foi. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos à escalação do Corinthians, que foi a campo hoje com vários desfalques, como vocês vão ver. Hugo Souza no gol, 3 zagueiros, né? André Ramalho pela direita, Gustavo Henrique centralizado, Anrileri novamente na zaga ali do lado esquerdo, o meio de campo do Corinthians com Mateuzinho na ala direita, Bidu na ala esquerda, Maicon e Rian centralizados ali na marcação para começar as jogadas, o Vitinho armando o jogo hoje, e no ataque o Kaique e Guinegão. Deixa eu ver se eu não perdi a conta. 3-5-2. Aí o nosso Coringão, né? 3-5-2 no segundo jogo seguido, né? Na Copa do Brasil no meio de semana também foi 3-5-2, com algumas peças diferentes e tal. Mas hoje foi esse o 11 inicial. Aí a gente já sabendo que não teríamos o Memphis, porque saiu no primeiro tempo, na quarta-feira, na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Então, hoje estava fora, né? Tende a voltar aí contra o Sport na semana que vem. E o Garro sentiu a panturrilha antes do jogo hoje, né, no aquecimento, e acabou não jogando, né, não ficando nem no banco para o jogo de hoje. Então, o Corinthians teria uma dificuldade aí anunciada na armação das jogadas, né? Porque hoje em dia, né, atualmente no elenco, só o Garro, que é o nosso armador nato ali do time, né? E isso se confirmou, né, durante o jogo. O primeiro tempo foi muito ruim ali, tanto do Corinthians quanto do Fluminense. Primeiro tempo digno de dar sono, sem nenhuma chance clara para nenhum dos lados. Ninguém fez nada no primeiro tempo em termos de ataque. Fluminense teve 2 finalizações no gol. Foram 2 cabeçadas no meio do gol que o Hugo Souza pegou tranquilamente ali, mas só para efeito de estatística mesmo, porque perigo ninguém levou para o gol de ninguém. Então o primeiro tempo foi bem morno, bem modorrento, né? Só assistindo ali quem realmente torcia para o Corinthians ou para o Fluminense, porque só assim para aguentar esse primeiro tempo. Mas tudo bem, né? Isso já era esperado aí por parte do Corinthians por conta dos desfalques. E o Fluminense, sei lá, né? Aí conversa para eles. Aí, enfim, segundo tempo, né, os 2 times voltam, um jogo bem parecido ainda com o primeiro tempo, bem morno, burocrático ali, sem perigo para nenhum dos lados. Ali teve uma finalização do Fluminense, que o Lima bateu uma bola ali de dentro da área, que deu um pouco mais de trabalho para o Hugo Souza, que pegou em 2 tempos, rasteiro. E o jogo foi continuando, até que aos 27 do segundo tempo, salvo engano, o Corinthians tem uma falta pelo lado esquerdo, o Mateuzinho alça uma bola na área, aí todo mundo corre na bola, tal, o André Ramalho pula, não sei se ele pegou de cabeça ou não, confesso que eu não consegui ter certeza, me pareceu que a bola passou direto por ele, mas ela quica, bate na trave e entra, gol do Coringão, 1-0 para nós. Na súmula saiu o gol do André Ramalho. Eu confesso que eu não vi o toque dele, né? Daria o gol para o Mateuzinho, mas pouco importa, né? Gol do Corinthians, isso é o que interessa. Corinthians na frente, 1-0 para o Coringão. E o jogo foi se desenrolando ali. O Corinthians, a essa altura, já tinha o Yuri Alberto em campo, por exemplo, ali, que entrou no segundo tempo. Depois, Thales Magno entrou também. Teve outras alterações, entrou o Hugo, eu tinha até esquecido que o Hugo lateral ainda jogava no Corinthians, ele entrou no segundo tempo também, e Yuri Alberto, Thales Magno, Hugo lateral, não vou lembrar agora de todas as alterações, mas enfim, não surtiram muito efeito, né? O jogo continuou sem muitas emoções, o Corinthians neutralizando bem ali as ações do Fluminense, não deixando pintar muito perigo, e administrou o resultado até o final, né, com esse 1-0 que conseguiu ali numa bolinha parada. É isso, jogo fora de casa é se segurar lá atrás, conseguir
encaixar uma bola para espetar e fazer um gol, e foi aquilo, foi a conta, foi o que foi necessário, né? O Corinthians jogou para o gasto hoje, né? Com os desfalques não dava para exigir muito também, e fez a lição fora de casa, né? Não foi nem lição de casa, foi a lição fora de casa, trouxe os 3 pontos para São Paulo, compensou, né, a derrota que teve contra o Fluminense no primeiro turno em Itaquera. Então, ótimo, perfeito. 1-0 para nós no Maracanã, mais 3 pontos na tabela. Corinthians vai a 29 pontos, chega à primeira página da tabela do Brasileirão, em 9º lugar agora. Vamos tentar ali, a gente tem a chance na semana que vem, né, de conseguir mais uma vitória fora de casa. O próximo jogo é contra o Sport, na Ilha do Retiro. O Corinthians vai ter a semana inteira para treinar, para trabalhar e pegar o Sport fora, que o Sport é um dos candidatos ao rebaixamento, tá brigando contra ali. E vamos ver o que dá lá, né? Tomara que a gente consiga engatar mais uma vitória, né? E dar uma alavancada aí no brasileiro, que é necessário, né? Na Copa do Brasil a gente está muito bem, ganhou todos os jogos e tudo mais, não tomou nenhum gol. E no Brasileirão a gente precisa dar uma estilingada ali para subir, né, se consolidar na primeira página da tabela e aí pensando em coisas melhores, né, no brasileiro. Bom, agora um ponto que eu quero destacar, né, que não é nem em relação a assunto de dentro de campo nem nada, mas sim em relação a política de ingressos de visitante. O Corinthians, mais uma vez, né, num jogo no Maracanã, comprou toda a carga de ingressos, né, destinou, né, vendeu diretamente para as organizadas uma parte desses ingressos e colocou a outra parte à disposição para venda no fiel torcedor, para torcedores, né, para sócios torcedores com pontuação lá em cima, enfim, 120 pontos, 100 pontos e tal, né, como já vem fazendo em alguns jogos, né, tanto no Rio de Janeiro quanto em Belo Horizonte, né, enfim, e não tenho nada contra, aliás, eu acho correto destinar uma boa parte para os organizados, porque os caras sempre comparecem e tal, e sempre em qualquer circunstância, qualquer dia da semana que o jogo os caras estão lá, enfim, né, vender para eles direto, ok, beleza. Agora, colocar o restante tudo no fiel torcedor, para quem tem, né, uma pontuação estourada lá, 120 pontos, 100 pontos, etc. Enfim, eu acho, eu não sou a favor disso, porque acabam indo sempre as mesmas pessoas no jogo. Você tira a possibilidade de torcedores corintianos locais ali do Rio, né, no caso do jogo de hoje, de irem, ou de torcedores do Corinthians que são fiéis, são sócios torcedores, né, são sócios do fiel torcedor que tem uma pontuação, que não estão com a pontuação tão elevada, como é o meu caso, por exemplo, que eu tenho 41 pontos, né, não consegui, né, planejava ir nesse jogo, mas não consegui, e também para torcedores que não são nem fiéis torcedores, né, não tem nem FT, e gostariam de ir também, enfim, né, acabam indo sempre as mesmas pessoas, e você tira a chance desses outros corintianos de comparecerem a esses jogos, né. Eu acho que pelo menos para jogo de rodada do brasileiro, o Corinthians poderia parar com isso, né, deixa a venda para o mandante mesmo, e aí quem quiser vai lá e compra, pega uma parte e vende direto para os organizados, o resto deixa na mão do mandante para vender, e aí o corintiano que quiser, que tiver interesse, compra direto e vai para lá, né? Até porque hoje vi ali uma publicação do fiel torcedor no Instagram, várias pessoas comentando, falando para o Corinthians parar de comprar toda a carga de ingressos, enfim, reclamando muito em relação a isso, até porque hoje em dia tem o facial, né? Não dá mais para repassar ingresso para terceiro, né? Muitas vezes o pessoal, né, tinha gente que comprava, né, acabava não conseguindo ir de última hora e vendia para algum amigo e tal, ou então comprava, né, fiel torcedor com pontuação alta, às vezes comprava já na intenção de repassar para algum amigo para ir no jogo, e gerou uma certa confusão isso aí hoje, por causa do que hoje em dia é lei, né, o estádio, para você acessar, né, estádios com, se eu não me engano, a partir de 20 mil torcedores de capacidade, tem que ser pelo acesso pelo facial. Então, né, gerou uma confusão desnecessária isso, né, e evitou, né, que muitos corintianos ali que se planejaram para ir para o Rio para assistir o jogo lá não conseguissem, porque o Corinthians de novo fez isso, de comprar toda a carga de ingressos, né, do visitante e vender por conta própria
né, segundo seus critérios ali. Enfim, só para efeito de registro mesmo, né, isso é uma queixa que eu tenho, né, em relação a outros jogos que eu também queria e não consegui por conta disso. Mas vamos ver, né? Vamos ver como que o Corinthians vai se comportar, né? A diretoria nos próximos jogos que forem no Rio ou em BH em relação a isso, né? Vamos ver. E em relação a dentro de campo, né? Repito, ótimo. 1-0 para nós é o que a gente esperava, o que a gente precisava. E vamos para cima aí no Brasileiro. Vamos tentar mais uma vitória seguida ali contra o Sport na semana que vem. Vamos tentar aí nos consolidar aí na primeira página da tabela, né? Já estamos em nono lugar. Vamos seguir em frente. E é isso, né? Esperamos que aí com o Garro de volta na próxima rodada, tomara que com o Memphis também. E vamos embora, é isso aí. Um abraço e vai Corinthians.